Salve, pessoal do De Olho no Jogo, estamos de volta e de novo com o quadro De Olho no Adversário. Hoje é um baita adversário, um adversário que tem encantado nesse campeonato brasileiro, tem sido muito competitivo e é o rival do Coritiba no próximo domingo. Eu estou aqui com o André Ribas, com o Daniel Piva e com o Léo Gomide, ele que é de uma parceria antiga já nossa, né, sempre nos ajuda muito. Ele que é da TV Bandeirantes lá de Minas Gerais e também da Rádio 98, vai trocar uma ideia sobre o galo de Jorge Sampaoli. Tudo bem, Gomide? Como que você está? Tudo bem, Guilherme. Grande abraço, um prazer estar falando com vocês aí no De Olho no Jogo, falando do adversário do Coritiba neste próximo final de semana. Um grande abraço ao André, também ao Daniel Piva, né? Vocês que nós já há algum tempo trocamos algumas figurinhas aí, né? Ainda à época de repórter. E parabéns aí pela iniciativa aí do canal de vocês, sempre acompanhando as entrevistas, sempre com muito conteúdo. E o mais interessante é que os convidados que vocês trazem, né, para o pessoal aqui no canal, né, sempre elogiando a iniciativa de vocês, né, para a gente falar um pouco do jogo com um pouco mais de propriedade, né? Eu acho que isso é interessante. Enfim, parabéns e estamos aqui à disposição. Bora, Gomide, obrigado. A gente fica bem feliz aí pelas palavras. Realmente é a nossa ideia, né? Então vamos tratar um pouquinho desse galo, porque ele tem alguns rótulos, mas eu queria aprofundar com você esse galo do Sampaoli, que tem jogado muito bem, tem jogado com formações, né, bem diferentes. E para esse jogo de domingo, Gomide, dá para ter noção do que o Sampaoli vai fazer? Eu imagino a cabeça dos setoristas, os caras tentando descobrir a escalação do Galo a cada rodada. Eu agora fico um pouco mais tranquilo, né, Guilherme? Porque na função de comentarista a gente apenas aborda durante e depois as escolhas, né? Mas não tem aquela necessidade tão grande de saber realmente qual será o 11 titular, que é bem difícil, é uma tarefa complicada, porque pode ter repetido no período de trabalho dele até aqui no clube alguma escalação, mas seguidamente, né, consecutivamente de um jogo para o outro, é algo que ainda não aconteceu. Então, é até difícil a gente projetar uma escalação que vai enfrentar o Coritiba, né? Mas algo que já é bem explícito assim, né? E está bem que a gente pode identificar é a questão de escalar o time conforme o adversário e principalmente, né, como o jogo posicional do Sampaoli tem como um dos conceitos, né, um dos princípios ali do jogo posicional, atrair o oponente para encontrar espaço às costas, principalmente da linha média, né, de marcação do adversário, né, ele estuda principalmente como se organiza para marcar o adversário. No caso deste final de semana, o Coritiba. Coritiba utiliza um bloco mais baixo, um bloco mais médio, um bloco mais alto. Se é uma marcação um pouco mais pressão, a tendência é de colocar mais jogadores no campo defensivo, né? No caso do campo defensivo do Atlético, para ter apoios e conseguir sair com qualidade e encontrar esse espaço às costas da linha de pressão, né? Mas se é um time que marca de bloco médio para baixo, não tem necessidade dele organizar a primeira fase ali de construção com muitos jogadores, porque aí ele perde atletas para atacar a última linha. O que é bastante perceptível já, e já era no Santos, né, é que praticamente 5 jogadores já ficam posicionados, né, porque tem muita questão de fixar a posição no jogo posicional. Podemos dizer que 5 jogadores
já ficam contra a última linha de defesa adversária, praticamente. Então, é difícil a gente imaginar uma escalação, mas os princípios estão ali, né? A gente tem que moldar conforme o adversário. Não, perfeito. E é interessante isso, né? Porque tentando dividir a classe de treinadores, né? Muitos trabalham dentro do seu modelo o adversário como uma obsessão, né? Eu acho que é o caso do Sampaoli. Já tem técnicos, você está aqui um treinador para dar um exemplo mais claro, o Tite, que trabalha de uma forma que independe, tem um padrão muito parecido, né? Um time mais previsível, e aí não de maneira pejorativa esse previsível, mas é mais simples você identificar até a escalação e tal. E aí eu já vou passar a bola para o André e para o Daniel para a gente falar, então, e como vocês esperam o Coritiba, né? E como isso pode influenciar a questão do Atlético Mineiro, Piva, para a gente já colocar o Gomide também nessa conversa. Fala, Guilherme, agradecer muito aí a participação do Gomide, como ele mesmo colocou, um companheiro aí de muito tempo da imprensa, trocando figurinhas aí, informações, e sempre uma referência aí quando o assunto é Atlético Mineiro, tanto para análise quanto para informação, mesmo agora estando aí desempenhando o papel de comentarista e muito bem. E Guilherme, André, a gente teve recentemente esse jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, que provavelmente, aí, se não o melhor jogo do campeonato, vai estar aí entre os melhores jogos do campeonato. Mas, até pela característica do Fernando Diniz e do Jorginho, o cenário aqui no Couto Pereira é de se imaginar bem diferente. É de um Coritiba admitindo aí, reconhecendo esse protagonismo do Atlético Mineiro, tentando um contra-ataque, esperar o erro do Atlético Mineiro, algo, sei lá, parecido com o que foi o Botafogo contra o Galo, talvez. Mas para conseguir esse contra-ataque, a pressão do Galo pós-perda da bola é muito forte. Como que vem funcionando isso, Gomide? É um ponto que dos trabalhos do Sampaoli sempre chamam muito a atenção. É algo que já está bem encaixado ou até esse exemplo do Botafogo mostra que ainda tem algumas falhas, por favor? Bom, Piva, nós temos também de pontuar, né? E, inclusive, para o Coritiba, né? Que inclusive passou por uma troca recém aí de treinador, né? Tivemos a retomada do futebol, mas saiu o Barroca e entrou o Jorginho, que tem ideias um tanto quanto diferentes com relação à montagem e os princípios que utilizam, respectivamente, cada treinador. O Atlético é um time vamos simplificar aqui, de um viés mais ofensivo, né? Quanto mais ter o controle do jogo através da posse de bola é o que preza o Sampaoli, é isso o que ele quer. O que nós temos comentado aqui, inclusive trocando ideia com outros comentaristas, com outros amigos, enfim, é que especificamente nesse jogo contra o Botafogo, por exemplo, né, ficou meio claro que em alguns momentos, mesmo com muita posse de bola, o Atlético acelera demais o jogo, quer definir muito rápido a jogada, né, ao invés de utilizar um dos principais conceitos ou objetivos do jogo de posição, que é atrair o adversário e encontrar espaço às costas, ou conseguir atrair para um lado, buscar o lado fragilizado, menos marcado, com um jogador livre, e aí ter uma chance mais contundente de gol. Contra o Botafogo foram mais de 30 finalizações, mas se nós formos especialmente do primeiro tempo, né, quando o Botafogo foi mais cirúrgico nos contra-ataques, naquele jogo, agora não vou lembrar de cabeça, mas as chances que o Atlético criou, elas foram menos claras do que a do Botafogo, e a gente usa aquela métrica, né, do expected goals. O Botafogo tinha um expected goals maior no primeiro tempo do que o do Atlético, que tinha muito volume, finalizava muito,
mas em situações não tão claras, né? Talvez precipitando uma finalização, não do melhor ângulo, não escolhendo a melhor jogada, quando ele poderia pausar um pouco mais o jogo e assim criar uma chance mais clara de gol. E aí o que aconteceu? Por não ter um pouco dessa pausa na construção, né, desestruturar o adversário, trazer para um lado e tentar atacar para o outro, como a gente falou, enfim. Quando perdia a bola, como essa circulação aconteceu de uma forma muito rápida, aqueles jogadores responsáveis ali pela contenção ou para temporalizar ali o contra-ataque do adversário ou fazer aquela imediata pressão pós-perda, o time não estava, como a gente fala, né, conseguindo atacar marcando da forma que talvez deveria. E aí propiciou muitos contra-ataques do Botafogo, apesar também do Botafogo naquele jogo ter mudado um pouco a estratégia, né? Jogou com 2 jogadores de referência, que foi o Matheus Babi e o Pedro Raul, no primeiro tempo, e isso também preocupou os zagueiros do Atlético, porque o Botafogo se defendia com 8 jogadores. Muitas vezes, o adversário passa 10 jogadores atrás da linha da bola e deixa um centroavante ali, né? Meio que impedindo ou deixando os 2 zagueiros em atenção dele poder ser acionado num possível contragolpe. O Botafogo, com esses 2 centroavantes, se defendia em 8 e tem 2 pontas muito velozes, ou naquela oportunidade teve 2 pontas muito velozes, porque o Luiz Fernando agora foi para o Grêmio, né? Que era principalmente o Luiz Henrique e o Luiz Fernando, né? E aí, por exemplo, o lance do gol, o Atlético ataca, geralmente o Arana, ele é um dos 5 a estar contra a última linha de defesa adversária. O Botafogo buscou o quê? Meio que induziu o Atlético a atacar pelo lado esquerdo ofensivo dele, porque o Guga fica na contenção, né? Ele não ataca muito, jogou o Guga naquela oportunidade, pode ser que seja o Mariano, mas que também não é um lateral tão ofensivo quando joga em comparação ao Guilherme Arana. Roubar essa bola de um lado e já inverter no oposto com o seu jogador mais veloz, que no caso era o Luiz Henrique. E o primeiro gol saiu dessa forma. Então essa pausa em alguns momentos na construção, que falta, né, faz com que aqueles jogadores que fazem a contenção, temporizam, não estejam agrupados de uma forma correta. E aí o adversário vem encontrando espaço em alguns momentos. Um ponto que é até importante a gente ressaltar em cima disso é que vai ser um desenho de um jogo que a gente imagina diferente do que o Jorginho já teve aqui pela frente, porque o Coritiba jogou contra o Sport no Couto Pereira, aí foi um ataque contra a defesa, esse cenário certamente a gente não vai ter, e até contra o Botafogo, a postura do Coritiba imagino que dessa vez vai ser mais conservadora, e aí a possível ausência do Neilton é algo que preocupa bastante, porque é o jogador ali da explosão, o jogador da velocidade, e abre uma margem para essa questão que o Gomide citou do Botafogo, dos 2 centroavantes juntos. Numa dessa, o Jorginho pode colocar ali Igor Jesus e Sassá para tentar algo parecido com o que foi o Autuori, mas é diferente de tudo que o Jorginho teve pela frente nesses 2 jogos do Coxa. E até nesse jogo, os 2 centroavantes foram utilizados de fato como 2-9, né? O Babi e o Pedro. Agora, no Coritiba, o Igor Jesus, quando joga junto com o Sassá, joga um ou outro ponto. Abre, né? E aí você tem uma mudança. Você tem uma mudança de função. O Botafogo, ele obviamente desejava essa bola longa para os 2 centroavantes, né? Para você ter ali esses caras com condição de acionar um dos pontas. Isso aconteceu. Ô Gomide, fala um pouquinho sobre. Você até passou por esse tema nessa última resposta, mas um pouquinho sobre o papel dos laterais. E aí não tratando da posição, e sim da função, né? Porque nesse jogo de posição, o Sampaoli tem utilizado o Arana e o lateral direito com funções. São laterais, mas são funções completamente diferentes. Né? Sem bola, laterais, né? Baixam ali na linha de 4 para defenderem. Apesar de, quando busca, e não duvido que aconteça contra o Coritiba, né? Como ele tem essa quase
podemos chamar de obsessão de roubar a bola o quanto antes do adversário, seja quando ele está atacando e perde, ou quando o adversário vai construir num tiro de meta, numa falta no campo defensivo, dele subir a pressão. Não é raro de nós vermos os dois zagueiros com um lateral oposto aonde está a bola nessa linha de 3 e adiantar até mesmo o lateral, né, para ser mais um a pressionar no campo do adversário, e aí forma ali meio que um 3-5-2, né, mais ou menos. Então, o lateral também se adianta muito para pressionar. Quando ataca, o Arana tem sido mais ofensivo do que os laterais que jogam pela direita, né? Geralmente, se ele faz ali uma construção com os dois zagueiros e mais um lateral, esse lateral é o lateral direito, e aí o Atlético muitas vezes se posiciona ao iniciar ali a fase ofensiva, né? Busca, na verdade, ao longo da construção, se postar num 3-2-5, né? Com dois zagueiros, um lateral, dois volantes ou um volante, né? Ou um 3-1-1-5, né? Só que o Arana é um desses 5, né? O Arana se aproveita muito um dos meio-campistas atrair a marcação de um dos jogadores da linha de meio, né? Um dos meio-campistas do Atlético, que, por exemplo, pode ser o Johan, que joga mais pela faixa esquerda. O Johan atrair a marcação de um volante ou de um meio-campista, ou até mesmo do extremo do Coritiba, por exemplo. O lateral tem que ir marcar o Keno, e aí o Arana ele ataca justamente esse espaço entre o lateral e o zagueiro do adversário. É algo que ele tem feito muito, né? Ser um desses 5 da linha ofensiva atacando esse intervalo de zagueiro com o lateral. Já o lateral direito não espeta tanto, não participa tanto do momento ofensivo. Perfeito, Gomide. Acho que outra questão, a gente falou, né, Daniel e André, sobre a questão Botafogo, a referência que foi o Botafogo por ter vencido. Talvez um outro exemplo seja na maneira de se defender, possa ser o Ceará e o Inter. O que esses jogos trazem de lição? E aí eu estou falando, Gomide, de dinâmica de jogo, né? O que o Coritiba vai propor de desafio para o Atlético Mineiro. Dá para a gente trazer essas comparações para o cenário de domingo no ponto? É difícil imaginar um time que busque protagonismo, né, contra o Atlético, né? Piva, André e Guilherme. Eu digo isso porque o São Paulo ele tem essa questão de valorizar o quanto mais ter a posse da bola, né? Até em alguns momentos, se ele está à frente do marcador, você pode usar a posse da bola também para se defender. Afinal, só tem uma bola no campo, se você tem ela, o adversário não consegue atacar, você controla o jogo através da posse da bola e se defende ao mesmo tempo, né? A grande questão, como eu falei, acarreta no momento em que se perde, né? Que acaba perdendo a posse da bola e isso gera contra-ataques do adversário. Vocês falaram da ausência do Neilton, né? Que é uma das opções de velocidade. Tem o Igor, que não sei se vai jogar como ponta, se vai jogar como uma referência, né? O próprio Robson também não sei se ele está à disposição, perdão, mas também não é um jogador lento também, né? Por mais que não tenha como característica ser velocista, né? Mas eu projeto um cenário como o jogo contra o Ceará e como contra o Botafogo. O Ceará se defendeu muito bem, né? O Ceará se defendeu muito bem e conseguiu alguns bons contragolpes aqui no Mineirão. O Botafogo construiu a vitória através de contra-ataques, né? Mas não sei como delinear muito a estratégia do Coritiba, mas vejo também num time que vai apostar nessa roubada de bola e transição muito rápida. E, Guilherme, falando um pouco do Coxa, né? Contra o Bragantino, já quando não teve o Barroca, quando o time já teve uma postura diferente em questão de não pressionar tão lá em cima,
marcar mais em bloco baixo, e a gente já viu um time tendo muita dificuldade nessa saída de bola quando pressionado, né? Eu acho que varia muito em relação ao Galo, mas deu para ver um pouco das dificuldades em relação a isso. E Gomide, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre o papel dos volantes nesse esquema do Galo, né? A gente tem um Jair virando protagonista nesses últimos jogos, fazendo gols, dando assistência. Como que ele vem esse funcionamento ali dos volantes nesse esquema do Galo? Setor em que acaba mudando, né? Muitas vezes se jogam os dois, né? O Alan e o Jair, ou se joga apenas um deles, né? Mas aí varia justamente dessa questão de como marca o adversário, né? Se usa muito a questão da pressão, né? De já marcar, tentar buscar marcar o Atlético desde o início ali da construção, ter os dois em campo é interessante para atrair mais o adversário e buscar o espaço às costas. O Alan tem sido mais um organizador ali, né? Desde trás. Em alguns momentos, a gente falou da questão de fazer uma saída com 3, num 3-2-5. Em alguns momentos, nesse 3-2-5, a gente pode ver o Alan lateralizando mais pelo lado esquerdo, já que o Arana sobe como um atacante, né? E aí ficam os dois zagueiros mais o Alan mais pelo lado esquerdo, e o lateral fechar um pouco mais por dentro, né? No 3-2-5, ter um volante e um lateral que geralmente é o lateral direito. Contra o Botafogo, foi a única partida até o momento com o Sampaoli que nesse 3-2-5 ele usou o lateral na linha de 3 e utilizou o Arana junto com o Alan nessa linha de 2, no 3-2-5. E aí, 5 jogadores mais projetados à frente. Não acredito que aconteça contra o Coritiba. E se fosse para dar um palpite, eu acredito que contra o Coritiba jogaria o Alan ou o Jair, e não os dois juntos. Acredito que ele vá com 2 meias e não abra mão dos 2 pontas, né? Porque contra o São Paulo jogou apenas o Keno. Acredito que contra o Coxa jogue Keno e Savarino, ou Keno e Marquinhos. Perfeito. Até para a gente encaminhar para o final, tentando desvendar essa questão da escalação, Gomide, que é sempre complicada, mas quem não sai do time do Galo? Quais são aqueles jogadores certos que normalmente estão presentes na formação do São Paulo? Rafael é o goleiro, né? O Júnior Alonso, o paraguaio, zagueiro que joga pela esquerda, Guilherme Arana, lateral esquerdo, e o Alan também tem sido, se eu não me engano, o Alan ficou como suplente apenas em um jogo. Esses 4, e eu colocaria aí como 4 jogadores que dificilmente nós veremos fora da equipe. Mais uma só para fechar, aproveitar que a gente está com o Gomide, especialista em futebol mineiro, né? O Coxa, na última semana, encaminhou o empréstimo do Ramon Martínez, e ele foi um jogador que teve poucas possibilidades, oportunidades por aí, né, Gomide? Como que você enxerga ele, mesmo tendo poucos jogos aí, jogou como primeiro volante, como que você enxerga ele se encaixando nesse time do Coritiba em questão de características? O Ramon Martins ele foi contratado na janela internacional do ano passado, né? Veio do Guarani do Paraguai. Inclusive, quando ele foi contratado, postei lá no Twitter uma análise a respeito de como ele jogava no Guarani do Paraguai. Curioso é que durante a passagem dele, curta, né, até aqui pelo Atlético, ele não fez a função que ele fez no Guarani do Paraguai, né? O Guarani do Paraguai ele jogava num 4-3-3, em alguns momentos variava por um 4-1-4-1, né? Só que tanto no 4-3-3 como no 4-1-4-1, ele não era o volante mais responsável para proteger ali a entrada da área ou ficar ali protegendo o funil, como a gente fala, né? Ele era um meio-campista, ajudava na marcação, obviamente, mas tinha muita liberdade para chegar ao ataque, né? Por isso, eu fiz até um radar, né, com os fundamentos, né,
e comparando com os volantes que o Atlético tinha à época, que era o Elias, o Adilson, se eu não me engano, o Jair também estava, que participações dele no último terço, passes de ruptura, passes entre linhas, né, até expected assistências, ou até mesmo expected goals, o dele era maior. Por quê? Porque ele era um jogador que tinha mais liberdade de chegar na área do adversário. E aqui, quando jogou como um volante preso, né? E é difícil até avaliar, falar que não teve boas atuações, né? 4 jogos? Sim. E também teve muita questão da troca de treinadores, né? Ele chegou, acredito que ainda era o Rodrigo Santana, mas depois veio o Wagner Mancini, aí esse ano chegou o Dudamel, depois caiu, entrou o Sampaoli, aí o Sampaoli não quis aproveitá-lo. Mas como o Coxa tem aí o Matheus Salles, né, que é um volante mais de proteção, acredito que ele possa ser utilizado com o Jorginho como um meio-campista que tenha mais liberdade. Se fosse para fazer uma comparação, eu diria que ele tem um perfil mais semelhante ao do Matheus Galdesani. Legal, bem legal. É interessante sempre essa análise de mercado. O Curitiba está se reforçando, especialmente ali no meio de campo, contratou o Hugo Moura e agora o Martínez para ser um reforço no meio de campo. Gomide, quero agradecer demais a tua participação. Valeu mesmo, meu velho. Valeu, Guilherme. Um grande abraço, um prazer participar com vocês. Grande abraço ao Piva, ao André. Feliz mesmo pelo convite aí. Continue na sequência do trabalho aí. Sempre estamos aqui pelo YouTube acompanhando as entrevistas, sempre agregando muito, que o pessoal aí do Paraná valorize aí o trabalho de vocês. Valeu, Gomide, nosso parceiro falando sobre o Galo, adversário do Curitiba. Esse é o De Olho no Jogo, de olho no adversário. Até a próxima.